Bom, pessoal, em primeiro lugar, obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre um tema que me é tão caro, tão interessante para mim, para vocês. Eu espero que vocês se interessem por esse tema tanto quanto eu me interesso. O tema que eu vou apresentar hoje, assim que funcionar o meu passador de slide, tá bom, não vou usar. Isso porque a gente testou várias vezes aqui antes, mas tudo bem. Service Workers. O subtítulo da palestra talvez seja um pouquinho exagerado, mas realmente para chamar a atenção dessa especificação. É uma especificação que ela está acontecendo, está sendo feita pelo W3C, através da W3C, pelo Google, pela Mozilla, Samsung e algumas outras empresas. E a minha expectativa, eu como desenvolvedor, não estou falando em nome do Google, é que o Service Worker é uma das especificações que tem maior potencial de alterar a forma como você programa para a web. E eu espero que no final das palestras vocês concordem comigo. Eu sou Senior Developer Programs Engineer do Google. Eu trabalho na Califórnia, na sede da empresa, como o Daniel já antecipou. Trabalhava aqui no Brasil até ano passado, mudei para lá esse ano, e estou no Google há 2 anos e meio. Antes disso, eu trabalhei bastante como back-end developer, com Java, trabalhei com web também bastante, e programei bastante com em Android também. A ideia dessa palestra, de usar o termo de Service Worker, surgiu para mim no Google I/O desse ano. O Google I/O é um evento que a gente faz, que o Google faz anual lá em São Francisco, e basicamente é um evento onde a gente junta a comunidade de desenvolvedores do mundo inteiro e apresenta as novidades. E também ouve dos desenvolvedores o feedback deles, em todas as áreas que o Google atua. Existe, no nosso time de Developer Relations, um dos papéis nossos é esse de conversar com a comunidade, ouvir o que a comunidade tem a falar sobre os nossos produtos e trazer de volta para a equipe de engenharia. E existe uma tradição na equipe de Developer Relations, já há vários anos, de todo ano no Google I/O desenvolver uma aplicação de referência. É uma app Android, não joguem tomate em mim, ok? Eu sei que vocês são web developers, mas é uma app Android nativa que é usada pelos atendentes, pelas pessoas que vão no Google I/O. Essa app é uma app de conferência, é uma app que mostra quais são as palestras, permite você definir seu schedule, ver o perfil dos speakers e várias outras coisas. Esse ano eu tive a felicidade de trabalhar na equipe que desenvolveu essa app, a app Android mesmo. Mas conversando com um amigo meu, a gente estava discutindo por que essa app é só Android. E, na verdade, ela é só Android por uma questão histórica. Mas a nossa dúvida foi por que a gente... o que a web não consegue fornecer, ou como que a gente faria essa app de uma forma muito mais... o que a web não permite que a gente faça uma app da mesma forma, do mesmo jeito. E a gente levantou uma série de questões. Por exemplo, desempenho. Será que o desempenho da web deixa a desejar em relação à plataforma Android? E chegamos à conclusão de que não. Você consegue controlar o desempenho, você consegue trabalhar no desempenho para que seja igual. Beleza da app, fluidez da interface? Também não. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades. Você consegue, você deve ter um bocado de front-end developer aí, vocês conseguem fazer apps, ou fazer sites que são muito mais bonitos que a maior parte das apps. Animação, o fato de você conseguir animar de uma tela para outra, etc., também não. CSS permite você animar hoje com bastante simplicidade. A especificação de animations para JavaScript está aí, está pronta para ser usada em escala. E todos esses pontos que, a princípio, são os pontos tradicionais que você levanta quando você fala de esse gap que existe entre app e web, são pontos que você hoje em dia, você tem controle. Os browsers evoluíram a um ponto que você consegue melhorar isso. Mas um ponto que, até então,
a gente tem uma dificuldade de ter controle, é um ponto muito crítico para uma app como essa. Aqui nós temos 1.000 pessoas, mais ou menos. O Google I/O tem 6.000 pessoas, só de atendentes, mais o pessoal que aqui trabalha. 6.500 pessoas, mais ou menos. Vocês conseguem imaginar 6.500 pessoas em um auditório, todas elas tentando twittar a mesma coisa no Keynote ou sobre uma palestra? A capacidade de você distribuir informação sobre o ar, sobre a wireless, é limitada. Então, a habilidade de você... Vamos fazer um teste, por exemplo, se vocês pegarem todos vocês ao mesmo tempo, pegar o celular de vocês, abrir o Twitter e escrever essa palestra do Mangini é fantástico, tem que ser nessas letras, tá? O que vai acontecer? Quantos de vocês não vão conseguir mandar esse tweet? Por quê? Porque existe uma limitação física nisso. E para uma app como essa, offline, e a habilidade de você controlar a rede, de você saber o momento certo de mandar um pacote, o momento certo de ir na rede, o momento certo de ir no cache, é extremamente importante. Eu fiz essa parte exatamente na app do Google I/O. E realmente eu lembrei de como é fácil você controlar isso numa app nativa e como é difícil, a gente não se dá conta do quanto é difícil fazer isso na web. A gente delega isso para o browser com muita facilidade. Só que em algumas situações, na maior parte das vezes, isso é ótimo, em algumas situações isso traz uma série de dificuldades. Alguns de vocês devem ter pensado aí, mas e app cache? Quantos de vocês já usaram um app cache? Ok, quantos de vocês ficaram felizes de usar app cache? Tem um. É mais ou menos um a mais do que eu esperava. Bom, o problema do app cache é o app cache. O problema do app cache é que ele não te dá controle quase nenhum sobre o que acontece. A partir do momento que você define... O app cache é basicamente uma forma de você definir declarativamente quais recursos seus que devem ser cacheados, por quanto tempo, como que eles vão ser servidos do cache, se vai na rede, etc. Só que ele é muita mágica. E vocês, com os anos de experiência de vocês devem ter imaginado, ou já devem ter aprendido que quando a mágica é demais, você fica sem controle sobre o que está acontecendo. E em situações extremas, que às vezes nem são tão extremos assim, uma internet ruim no aeroporto, algo do tipo, vocês, não tendo controle, vocês têm que deixar aquilo a cargo do browser, e o browser vai adotar uma política que nem sempre é a que você quer. Bom, então, essa app... o modelo mental dessa app é mais ou menos o modelo mental de quase a maior parte das apps que vocês podem fazer. Ela tem uma casca e ela tem um conjunto de dados. Se vocês pensarem nas apps que vocês já fizeram, a maior parte deve cair nessa categoria. Então, Twitter, Facebook, essa app do I/O, Google+, todas essas apps caem nessa categoria. Qual que é a diferença? Por que diferenciar o que é essa casca do que são os dados? Porque essa casca provavelmente vai ter uma política diferente de oferecer, de cachear, de mostrar o conteúdo quando você está offline. E os dados, o tratamento vai ter que ser bastante diferente. Hoje, o jeito que você tem de fazer, o jeito mais comum de você, que a web naturalmente te fornece para fazer esse tratamento offline, é o app cache. Só que o app cache ele pode até funcionar, e eu acredito que uma pessoa que está satisfeita com o app cache, provavelmente ficou satisfeito com o app cache no conteúdo estático. Mas no conteúdo dinâmico existe uma série de problemas documentados de por que ele não funciona bem, por que em situações, numa app muito grande, que muda com muita facilidade, com muita frequência, o app cache não é tão adequado. Não vou entrar em detalhes, depois eu tenho as referências se vocês tiverem interesse. Então, vamos assumir que eu estou falando a verdade e que app cache não é adequado para todas as situações, especialmente as situações onde você tem dados dinâmicos.
que vocês, como desenvolvedores, fariam? Eu já vi algumas apps sendo feitas dessa forma, e acho interessante, o desenvolvedor achou um caminho em JavaScript para resolver esse problema. E o caminho é, você faz as chamadas da sua API, dos seus dados, pega aqueles dados e armazena no local storage, ou no IndexedDB, ou qualquer uma das soluções de armazenamento. Ok, funciona, mas a gente está mais ou menos deturpando alguns dos princípios básicos da web. Endereçabilidade, o próprio conceito de URL, de associar um dado a uma URL, um recurso a uma URL, porque a gente passa a manipular os dados que estão no formato URL, no formato único, num banco de dados local. E isso acaba quebrando um pouco a lógica da sua app, criando dois caminhos diferentes para você cachear as informações e trazendo problemas de manutenção para a sua app. No futuro, você vai ter códigos que lidam com a rede em vários pontos da sua app, o que torna a situação bastante complicada. A lógica, em geral, muito complicada. Além disso, as opções de storage no browser, elas não são muito adequadas para você armazenar request e response. Elas são adequadas para você armazenar dados, em geral, não responses. Um exemplo claro disso, se você faz uma request para a sua API, e aquele request ele tem determinados cabeçalhos, por exemplo, um cabeçalho de accept, que indica que, naquele momento que você está fazendo aquela chamada, você aceita JSON na tela. Mas o que esse cara faz? Ele, pensem num nível de abstração acima do nível de abstração de página. Vocês estão acostumados a fazer o quê? Faz uma página, e aquela página ela é meio que monolítica, ela contém toda a lógica que é mostrada nela, ela contém todo o código que é mostrado nela, ou direto ou indiretamente através de recursos, de .js, etc. Mas e se você tivesse algo, um nível acima de abstração? Se você tivesse algo que atuasse na sua app, não nas suas páginas. E esse cara, esse Service Worker, ele faz exatamente isso. Ele é parecido com o Web Worker, quem já ouviu falar, quase ninguém usa, mas é um código, um processo, ou thread, com código que não tem acesso ao DOM da sua página, ao conteúdo da sua página. E ele está lá, e ele é sempre chamado pelo browser em determinados momentos. No caso do Service Worker, a função dele é prover serviços que a sua página, o código que roda no contexto da sua página, não tem condições de prover, porque a web limita por questões de segurança, por questões de performance, etc. Então, é um código JavaScript que roda paralelo à sua página, não tem acesso direto à sua página e tem potencial, tem possibilidade de executar coisas que a sua página não executa. Ele não tem mágica, ele é um código JavaScript. Você registra um Service Worker e, a partir daí, ele executa nos momentos adequados. O browser executa ele nos momentos adequados. O nome é genérico de propósito. Service Workers não fala nada sobre offline, não fala nada sobre rede. Só que qualquer referência que vocês vão achar de Service Worker na internet vai falar especificamente sobre Network Service, que é o primeiro serviço que está sendo implementado. Outros virão, nós vamos falar brevemente sobre os outros depois, mas são coisas bastante poderosas. Mas o serviço de Network Service, a vantagem dele em relação a todas as outras soluções de controle de rede anteriores é que ele é totalmente debugável e totalmente controlável. Você está no controle do que acontece na rede, da sua app. E ele disponibiliza também, o browser disponibiliza, como parte da especificação, um serviço de cache, que não tem absolutamente nada a ver com HTTP Cache, não tem nada a ver com App Cache. É um storage de request response. E esse storage, ele é previsível e ele nunca expira. Não existe, ele não respeita os headers de expires, nada, ele nunca expira. Ou seja, você sabe que se a app já foi executada, aquele cache, do jeito que você setou, vai estar lá. Okay? Então, a especificação do Service Worker tem várias coisas muito interessantes e
Não, traz paz ao mundo e acaba com a fome das crianças na Eritreia. Não é uma coisa que ele faz, tá? Mas tem vários outros serviços que é foda, né? Quando a gente faz uma piadinha sem graça, assim, ninguém ri, ninguém nem entende, porque está numa cor amarela, ninguém consegue nem ler. Mas tudo bem, eu me senti bem fazendo a piada. Então, são outros serviços que eu vou falar depois, eles oferecem coisas que vocês nem imaginam que a web pode fazer. Mas hoje nós vamos focar nesses dois, porque são os dois que existe especificação pronta e implementada. Hoje vocês conseguem executar service workers em alguns browsers. Depois eu vou mencionar quando. Esse cara aqui, vocês que são mais ou menos da minha idade, assim, vocês nunca viram isso daqui antes, né? Pessoal mais novo, assim, que nem eu. Aquele negócio ali, aquelas entradas ali, eram uns quadradinhos pretos, flexíveis, que era usado para transportar informação de um lugar para o outro. Eu espero que as próximas gerações de web developers pensem a mesma coisa que vocês estão pensando agora, que diabos é isso, quando eles verem um manifesto de AppCache. Vamos ver um pouquinho o fluxo de como que funciona esse fluxo, como que o Service Worker intercepta os requests para a rede. Ou seja, como que ele pode ser útil para vocês. Quando a gente faz um request, quando o usuário entra uma URL e inicia uma navegação no browser, o que o browser faz? Esqueçamos, ou vamos abstrair o cache HTTP normal, ok? Mas o browser ele vai na rede, ele pega aquela página e instancia um contexto. Isso, basicamente, dentro do contexto JavaScript. Tá? Ele inicia um contexto, starta aquela página, e a página, eventualmente, vai solicitar para o browser alguns recursos, imagem, um JS, um CSS, e o browser vai de novo lá na internet, pega aqueles recursos e traz para a página de novo. A abstração do cache atual de HTTP está naquele mundo lá fora. Okay? Tem uma caixinha ali que verifica aquele recurso não precisa de ir na rede, pode ser buscado. Mas essa caixinha você não controla, e esse que é o problema. Com o Service Worker, com o Network Service do Service Worker, existe o browser te dá a possibilidade ao Service Worker de interceptar qualquer request que vai para a rede e fazer o que quiser com ele. Mas antes dele poder fazer isso, ele passa por um fluxo de instalação. Como é que funciona esse fluxo de instalação? Na primeira vez que você, usuário, acessa uma página, se aquela página estiver registrando um Service Worker, o browser primeiro ele vai solicitar a página, porque ele não sabe o conteúdo da página, obviamente, é a primeira vez que você está acessando, e ele vai instanciar a página. A página vai executar o código JavaScript dela e vai solicitar, através de JavaScript, vai solicitar a instalação de um Service Worker, que é através do o comando register. O browser ele vai instanciar o Service Worker e vai executar o evento de install. A partir daí, a página continua solicitando os recursos, os resources dela, o browser continua indo na rede, ou seja, nesse primeiro acesso, nada aconteceu, além de um Service Worker ter sido instanciado, mas esse Service Worker ainda não recebeu nenhum dos requests, ele não teve a oportunidade ainda de fazer nada além de instalar. Para que serve esse processo de instalação e por que o primeiro request não pode ser executado pelo Service Worker? Primeira consequência, eu não sei se foi causa ou consequência de quem fez a especificação, mas é uma consequência muito boa. O fato de você ter que oferecer os recursos através do processo tradicional HTTP te obriga a pensar em como que a minha app vai funcionar se não tiver Service Worker. Então, no primeiro acesso, a sua app, mesmo que registre um Service Worker, ela não vai usar o Service Worker. Isso te obriga a planejar a sua app do jeito certo. Evita que você faça gambiarras com a sua app, que você vai ver que é fácil fazer quando você tem um controle total. No segundo acesso, a partir do segundo acesso, a sua app já tem um Service Worker instalado. O que acontece? Lembra que eu falei que o principal propósito nesse momento do Service Worker é oferecer uma alternativa viável de offline?
Então, eu não deveria precisar de ir na rede. É realmente o que acontece. Quando eu digito alguma URL de uma URL que faz match com o Service Worker que já está instalado, o browser, ao invés de ir na rede, ele não vai na rede e ele executa, manda um evento para o Service Worker falando fetch com o request que ele normalmente iria na rede. O Service Worker é o código de vocês. É aquele código que está no nível de abstração acima da página, que é associado com a sua app inteira, e ele pode decidir fazer o que ele quiser. Ele pode responder o request com um response on the fly, ele pode ir na rede, ele pode ir no cache, ele pode ir no local storage. Local storage não, porque ele é síncrono, o Service Worker só funciona com APIs assíncronas. Mas ele pode ir no IndexedDB, ele pode ir onde ele quiser para responder aquilo. Se ele decidir ir para a rede, ele pode ir para a rede, ele pode pegar o recurso. E quando ele pega o recurso, independente de onde, ele retorna para o browser uma instrução, responda esse request com isso daqui. E o browser, no caso, instancia a página, porque é um request de navegação. A página vai solicitar recursos, CSS, imagem, etc. Eu posso fazer a mesma coisa com isso? Eu posso interceptar esse request? Sim. Esse que é o propósito. Então, da mesma forma que o request de navegação solicitou direto, somente no Service Worker, e o Service Worker disse como que ia responder para aquele request, os recursos também. Então, se vocês podem pegar, por exemplo, fazer match de todas as imagens, todo o conteúdo estático da sua página, da sua app, é cacheado completamente. E aí você responde só do cache. Essa é uma estratégia possível. Então, tudo vai passar pelo seu Service Worker. Eventualmente, o seu Service Worker vai precisar de cachear coisas. Esse é um dos principais propósitos. Então, você tem acesso a uma variável global, caches, que é um mapa, e esse mapa você pode salvar requests e responses criados por você, responses recebidos da web, responses salvos em outros lugares, você pode salvar tudo no cache. Novamente, esse cache não expira, ele é previsível. No momento que você instala um Service Worker, você indica qual que é o escopo daquele Service Worker. Existem algumas restrições aí. Como vocês podem imaginar, esse troço é perigoso pra caramba, né? É poderoso. E como é poderoso, ele poderia permitir abusos. Você basicamente consegue interceptar todos os requests. A gente não quer que ninguém instale um Service Worker na sua app que não seja você. Então, algumas restrições existem. Primeiro, você só pode executar instalar um Service Worker no mesmo domínio que a página que está sendo lida, a página principal, a página de navegação. Mesmo que você busque os recursos de outro domínio, por exemplo, a minha página está no domínio google.com, e eu acesso imagens ou CSS que estão no domínio gstatic.com, outro domínio. O Service Worker da minha página é o que controla o acesso a esses recursos externos, independente do domínio. Mas eu só consigo usar um Service Worker que esteja no mesmo domínio da minha página. Outra restrição que evita o ataque de man in the middle o Service Worker só funciona se ele for registrado através de um domínio SSL, HTTPS. Então, se vocês tentarem usar no plain HTTP, vocês não conseguem. Porque, dessa forma, você evita que alguma pessoa no meio do caminho intercepte seu request, altere ele para o Service Worker ser um código diferente, um código que intercepta tudo, loga tudo e manda para algum site. E o SSL reduz a chance disso acontecer. Então, se vocês observarem esse gráfico aqui, o Service Worker, e novamente, o serviço de network do Service Worker, ele funciona como um proxy. Né? Quem já usou um proxy sabe exatamente isso. Ele afunila todos os requests no Service Worker e permite que o Service Worker decida com uma lógica programática, uma lógica que vocês escrevem o código, não tem nenhuma mágica, decide como que o request vai ser respondido.
O Service Worker segue uma série de regras, a especificação ela não é complicada, ela é até agradável de ler, mas essas três, um dos caras que faz a especificação, o Alex Russell, ele define essas 3 leis do Service Worker, que eu não consegui imaginar, né, toda hora que eu leio as 3 leis do Service Worker, eu lembro de Isaac Asimov, quem gosta de ficção científica, então eu coloquei esse fundo aí de robô. Mas a primeira lei é documents live out their whole lives using the service worker they start with. Ou seja, no momento que a sua página é lida, se houver um service worker registrado para aquela página, aquele service worker, mesmo que a sua página solicite a instalação de outro service worker, aquele service worker vai continuar executando até aquela página ser tirada da memória, até ela acabar a execução. Se não tiver nenhum service worker, aquela página vai continuar sem usar o service worker até o final, o que é o fluxo de install. A segunda lei, um service worker pode ser morto a qualquer momento, então não guardem variáveis de instância no service worker. O service worker ele é só para eventos, ele só deveria receber eventos. E todos os recursos que são solicitados do seu documento, independente de qual domínio que eles são servidos pelo service worker do seu domínio, quer dizer, da sua página. Vamos lá, que vocês já estão dormindo. Vamos ver um pouquinho de código. Registrar um service worker é tão simples quanto você chamar um método de register nesse objeto service worker, nessa API service worker que fica no Navigator. Vocês estão conseguindo ver, né? Você especifica qual que é o arquivo JS que vai responder, que vai ser aquele service worker. Você pode também, opcionalmente, definir qual que é o escopo, limitar o escopo do service worker. Por exemplo, ele vai funcionar só no path / alguma coisa / outra coisa. O default é funcionar no seu site inteiro, em todo o seu domínio. E, no código do service worker, você simplesmente lida com os eventos, você trata os eventos. No caso, hoje em dia, nós temos 2 eventos, onInstall e onFetch. Tem outros também, mas que são menos úteis ou requer análise mais aprofundada. O primeiro evento, onInstall, você recebe, obviamente, quando o service worker está sendo instalado, e onFetch. Está bem ruim, né? Obrigado. Então, no index, você vai colocar um código que registra o seu service worker, e o seu service worker, propriamente dito, vai fazer o código. Eu trouxe 3 cenários de código de service worker, só para vocês entenderem o que você pode fazer. O primeiro cenário é eu vou responder requests de uma API, on the fly, eu vou criar requests, ou seja, o meu código não vai para a rede para poder solicitar a minha API, ele vai ser respondido por um mock. Basicamente, ali tem um evento, um fetch, e ele testa se a URL é uma URL de api.server.com, e se for, ele responde no próprio evento com um request criado sob demanda. Ou seja, nada vai na rede. Para que seria útil esse caso? Para você testar a sua app sem depender do back-end. Você pode oferecer um código, alguma coisa criada para teste, e você faz meio que um teste unitário da sua app sem depender da rede. Cenário 2, usando cache. No onInstall, eu inicializo um cache e adiciono uma série de recursos para o cache. Isso faz com que o meu cache seja preenchido no primeiro request, aquele request que não é respondido ainda, mas ele já está guardando os recursos para ser respondidos depois. Depois, no onFetch, o que eu faço? Se a minha API, se eu estou fazendo um request para a API, por exemplo, eu respondo com um método que eu vou explicar depois. Caso contrário, se for aquela casca da minha app, eu respondo com o cache, com a resposta do cache. E se não funcionar a resposta do cache, por exemplo, o cache não existe, ou então um recurso novo que eu não tinha planejado para ele, eu faço o default, que é ir pela web. Ou seja, toda a lógica é controlada por vocês fazem exatamente o que vocês quiserem. O cenário 3 é um pouquinho mais complicado. Vocês não conseguem detectar de forma segura hoje em dia se o usuário está conectado à internet ou não. Porque as APIs que existem para isso, elas só detectam se existe uma conexão com a rede.
mas não detectam se a conexão está toda funcionando. Então, é muito comum vocês fazem uma app que testa se o usuário está offline ou não, mas o usuário está online, mas está no hotel que ele precisa de logar, digitar o usuário sem ou está no aeroporto. Então, a sua app fica ali tentando conectar com a rede, fica 5 minutos até dar timeout e o usuário lá esperando. Com o Service Worker, você consegue imediatamente responder com o que está cacheado e, enquanto isso, ir na web e depois fazer refresh quando receber as informações novas. Então, esse é um cenário bastante comum. E o que você faz você tem que comunicar, a sua página tem que comunicar para o Service Worker, que vai responder o request, que ela está fazendo o primeiro request, que é aquele request que só pode ir no cache, não pode ir na web. E a gente faz isso, uma forma de fazer isso é através dos headers. Então, eu mando a minha página, o meu request, eu mando com um header específico. No Service Worker, eu testo. Se tiver esse header de, por exemplo, only use cache, eu retorno um match do cache. Caso contrário, eu vou na rede e cacheio o resultado se eu tiver recebido alguma coisa da rede e retorno o que eu cacheei. Bom, eu comentei com vocês no início, e o título da palestra reflete isso, que Service Worker é uma coisa bastante revolucionária. O que eu mostrei aqui não é nada revolucionário, é só dar controle para você de uma camada que você não tinha controle ainda. Mas Service Worker é uma plataforma onde serviços vão sendo adicionados com o tempo. E o primeiro serviço é esse, ele realmente não é muito revolucionário. Porém, só para vocês terem uma ideia de por que eu acredito nisso, para convencê-los de que isso é realmente algo inovador, eu vou trazer para vocês algumas das especificações que estão em andamento. Algumas têm implementação de teste já, outras não. A primeira delas é uma coisa que qualquer web developer gostaria de fazer. Você não gostaria que a sua app de notícias cacheasse as notícias que o usuário gosta, de tecnologia ou de qualquer área que ele gosta, enquanto ele está mexendo em outras coisas, e no momento que ele está lá no avião, não tem nada para fazer, acessa a sua app, clica no ícone da sua app, ele já traz para você as notícias mais recentes, porque quando ele estava offline, algum processo em background estava executando e baixando aquilo. Então, Service Worker, existe uma especificação de background sync que você vai poder dizer, eu quero que o meu Service Worker seja ativado a cada 5 minutos. E aí o seu código vai fazer o que você quiser a cada 5 minutos. Push Messages. Quem já programou em plataforma nativa, Android e iOS, sabe o tanto que é interessante Push Messages. Um servidor seu, sob seu controle, avisa para uma plataforma, para alguém, um serviço de cloud messaging, que os devices XYZ, ou os devices de tal categoria, ou todos os devices precisam de receber uma mensagem. Aí essa mensagem chega para a sua app, e a sua app faz o que quiser com essa mensagem. Isso pode ser uma atualização. Sua app, por exemplo, é uma app de receitas culinárias. Um dia antes do Natal, você manda um push messaging com, opa, temos uma coleção nova de receitas relacionadas com o Natal. Então, o usuário vai receber aquela notificação e vai poder fazer. A sua app pode fazer uma notificação mostrando para o usuário. Então, é uma forma de você interagir com o seu usuário, ao contrário da forma tradicional, que é o usuário interagir com você. Isso também está sendo discutido, está sendo especificado para que é um serviço desse. Geofencing. Poxa, que legal seria se você chegasse próximo da sua casa e a sua app que controla as luzes da sua casa, que manda um servidor e tal, ela automaticamente acionasse, ou então ela avisasse para você quando o seu filho saísse de um raio de 2 quarteirões ao redor da sua casa. Ou então quando seu filho fosse naquele bar que você não quer que ele vá. Então, essa especificação de geofence também já tem um draft e já tem uma implementação de teste no Chrome. Bluetooth. Que legal. Imagina se você conseguisse, na sua app, web app, você conseguisse receber uma notificação que você está próximo de um device Bluetooth ou de um beacon. Isso também está sendo discutido. E várias outras coisas. Um lembrete. Isso tudo que eu falei é a web. Há 2 anos atrás, eu fiz uma palestra aqui no Brasil JS sobre Chrome App.
Chrome App é uma plataforma proprietária do Google. Service Worker é para web, é aberto, está sendo desenvolvido em parceria. Google, Mozilla, Samsung e outras empresas. Então, é algo que eu espero que, daqui a algum tempo, esteja na web e esteja disponível a todos os desenvolvedores. E com o poder que isso traz, eu espero que, no ano que vem ou no outro ano, quando isso estiver pronto, a gente tenha uma app do Google I/O feita para web e que funcione tão bem ou melhor do que a app Android. A especificação e manual e guia, getting started, como você faz, etc., está nessa primeira URL. Tem links para a especificação W3C. E a segunda URL é um status de como está a implementação dos diversos browsers, de cada uma das peças da especificação. Ok? Obrigado.